Ok? Amém. Carta aos Efésios, capítulo 5, né? Capítulo 5, os versos 22, 23 e 24. Tá? Eu vou falar aí sobre a responsabilidade das mulheres. Vamos falar sobre quais são os deveres dela acerca de uma mulher cristã, né? Então, Efésios 5, versos 22, 23 e 24. Assim diz a palavra do Senhor: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te adoramos nesta manhã. Agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez pregar a sua palavra. Que seja o seu Espírito a falar aqui neste lugar, edifique os nossos corações, as nossas almas, nossas vidas com a sua palavra, e que realmente seja dito aqui a verdade, Senhor Deus. Mortifica o meu eu, mortifica a minha carne, para que somente a sua palavra seja dita aqui. É o que te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o verso 21, né, que nós falamos na semana passada, ele, além de encerrar um parágrafo, como eu disse também, eu também disse que ele também é um verso de transição para os demais versos que viriam a seguir. Por quê? Paulo vai falar de sujeição. Eu falei o que é sujeição na semana passada, né? Não vou ficar repetindo. Mas ele fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esse é o verso 21. Então, ele é um verso de transição que ele vai dizer agora quais são os deveres não só da mulher, como eu vou falar hoje, mas também do homem, do marido, do patrão, do senhor, do escravo, do empregado, dos filhos, diante da nossa sociedade, o que devemos fazer em família, no trabalho, né, na nossa vida cotidiana, né? Então, isso nós estávamos falando anteriormente como os crentes deveriam ser dentro da igreja, né? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos, né? E agora Paulo vai falar além da igreja, não na parte interna, na parte externa, como nós devemos agir como homens e mulheres e filhos, né, e jovens cristãos dentro da nossa sociedade, né, dando esse bom testemunho, né? E aí ele usa esse verbo de transição para falar que nós devemos estar sujeitos a quem? Aí vai falar aqui todas as coisas, né? E o apóstolo, irmão, habilmente ele introduz esse termo de sujeição, né? E especificando que ele vai tratar agora com cada cristão, né? Cada um, não só na reunião de culto, mas em qualquer outro lugar, né? E a ordem, né? A ordem é que esses que são cheios do Espírito Santo vai além do culto público. A postura do cristão vai além do culto público. Não fica só dentro dessas quatro paredes aqui, certo? Então é isso que ele vai falar com a gente aqui. Essa ordem, né? Essa doutrina que ele impõe aqui, ela vai atingir toda a área da vida do cristão. Ou seja, em casa, no trabalho, na escola, numa fila de um banco, num supermercado, na vida cotidiana, né? Essa sujeição,
ela está relacionada tanto no ambiente interno como externo da igreja, né? E é dada uma ordem de responsabilidade para essas pessoas cristãs, né? É dada uma ordem nas diversas posições que nós temos dentro de uma sociedade civilizada e principalmente cristã, né? É dada essa ordem de responsabilidade. Ó, você agora tem essa responsabilidade, cumpra. Simples assim. Se você não cumpre, o que você é? Um desobediente. É o oposto, né? Quem cumpre, obedece. Quem não cumpre, desobedece, né? Esse é um dos principais princípios bíblicos que Paulo deixa claro nessa carta. Ó, obediência. Obedeça. Não só nessa, né? Em todas as cartas dele. Mas obedeça. A gente está tratando dessa aqui, né? Então, obedeça. Ele está falando assim, obedeça. Obedeça. Né? Mas... Então, irmão, a gente vai tratar agora, então, dito isto, vamos entrar no versículo 22 aí, que vai falar, né? Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Então, o que é a sujeição, né? Esse versículo, né? Ele vai tratar sobre isso também, né? O que é esta? Paulo usa a mesma palavra que usou no verso 21, sujeitando, é a mesma palavra. E o que é, né? Vamos dar uma relembrada. É estar sujeito, é estar subordinado por vontade própria a alguém ou a algo, por amor, né? Por obediência a Cristo. É isso que ele está falando. Aí ele usa o quê? Da mesma forma que nós vamos ler, que a igreja está a Cristo. Da mesma forma que a igreja está a Cristo. O verso 25, quando vai falar das obrigações do marido, ele vai falar, ó, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então, ele faz uma comparação, né? Uma analogia entre mulher é a igreja, marido é como se fosse Cristo. Nós vamos ver isso aqui lá no verso 24, né? No verso 24 a gente vai ver que Paulo, ele faz essa comparação, botando esse paralelo aí para que a gente entenda, opa, então a mulher tem que estar sujeita ao seu marido, como a igreja está sujeita a Cristo. É o que o verso vai falar. É bem claro. Não, irmãos, não tem como sair disso. Quem sai disso começa a ir por um outro caminho que não é o evangelho verdadeiro. É aquele que Paulo fala lá em Gálatas, que é outro evangelho. E quem trouxer esse outro evangelho seja anátema. Está lá em Gálatas 1, se eu não me engano, no verso 5. Né? Então, irmão, esta é a comparação que Paulo vai fazer aqui. A igreja de Cristo, irmãos, não está submissa ao seu cabeça, que é Cristo, na força. Né? Não é por força nem por poder, é pelo seu espírito, né? Mas ela está submissa a Cristo por amor a Cristo. Por amor ao Senhor, é algo que é voluntário, é feito do coração. Nós não lemos aqui que Deus, na hora das nossas ofertas, que Deus, ele se agrada àquele que dá com vontade, de coração, é agradável ao Senhor isso? O que mais nada mais isso? É quem é cristão. Quem é cristão, quem tem... Por isso que Paulo vai falar, enchei-vos do Espírito, no verso 18. Porque se você está cheio do Espírito, essas coisas são normais, ou deveriam ser. Ou deveriam ser. Ou deveriam ser. Isso é estar cheio do Espírito. Né? Isso é estar cheio do Espírito. Assim, irmão, da mesma forma, a esposa deve estar submissa ao seu marido,
por amor a Cristo, por obediência a Cristo. Lógico, você vai amar o seu marido, a esposa vai amar o seu marido, mas esse amor é um amor diferente. O amor a Cristo te conduz a obedecer o seu marido. O amor a Cristo te conduz a você ser submissa ao seu marido. Não tem por onde você fugir. Eu amo a Cristo, mas em casa você é uma peste. Em casa você arranja os dentes para o seu marido. Em casa você trata o seu marido mal. Vive em guerra. Aí chega na igreja, levanta a mão, louva. Não adiantou nada. Infelizmente você não ama nem a Cristo e muito menos o seu marido. Você é desobediente. Essa é a esposa cheia do Espírito Santo. Como assim é a igreja de Cristo? A comparação é essa. A igreja de Cristo é cheia do Espírito Santo? Sim. E a esposa? Também tem que ser. Se ela não for, ela não faz parte da igreja de Cristo. Ela está em desobediência, está em desacordo com toda a doutrina dos apóstolos. Né? Ela está... O resultado dessa esposa estar cheia do Espírito Santo é estar não só submissa a Cristo, como também ao seu esposo. Né? Ela não só é submissa ao Senhor, ela também é submissa a Cristo, porque a palavra diz que a cabeça da mulher é o marido. Eu vou chegar lá. Né? Pois segundo a lei, preste atenção, segundo a lei de Cristo, o marido é o seu cabeça. O marido é o seu cabeça. Irmãos, vamos lá em 1 Coríntios 11. Verso 3. Eu vou dar uma salientada aqui, já falando do verso 23, que a gente vai tratar aqui, mas eu já vou adiantar ele aqui, tá? É 11, verso 3. A falar sobre o véu, a cobertura da cabeça. Diz assim a palavra do Senhor: mas quero que saibais que Cristo, é a mesma coisa que Paulo tá falando lá, em Efésios 5. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Paulo falou, eu quero que vocês saibam que o Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. E aí criou-se uma como é que eu vou dizer? Uma ideia que isso é passado. Não é bem assim. Criou-se uma ideia de que isso aqui que está escrito ficou para trás, porque era só na época de Corinto, da cidade lá, na época dos Coríntios. Então, toda a escritura nós vamos começar a balancear assim. Toda a escritura como é que eu vou discernir o que é para agora e o que não é? Lógico, tem coisas aqui a gente sabe que não é para agora, mas as doutrinas dos apóstolos não ser para agora fica difícil. É um problema para esses que são contra. Irmãos, presta a atenção. Eu não vou tratar aqui sobre o véu, mas eu vou falar dele. O véu, a cobertura para a cabeça, ela é um símbolo que está sobre a cabeça da mulher como poderio. Para ela é um símbolo de submissão que a mulher deve usar no culto. É um símbolo. O verso 10
de 1 Coríntios 11 vai dizer, ó, portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Não vou tratar o assunto dos anjos aqui, mas esse poderio é exatamente isso. Ela vai mostrar, ela vai demonstrar a quem vê-la que ela está submissa ao seu marido ou ao seu pai. Que logo depois nós vamos ver que a palavra lá em Efésios vai falar que os filhos devem se sujeitar aos pais, né? Então, aí a solteira se sujeita ao pai, e por aí vai, entende? Então, o que está acontecendo? Quando você retira o símbolo, acabou a submissão. Você rasgou a submissão no meio. Você retirou o símbolo, como muitos alegam aí, irmãos, 95% da igreja moderna, ninguém usa o símbolo. Aí sabe o que eles alegam? Não, mas o princípio fica. Está errado. O princípio fica? Não fica a princípio, porque você rasgou o símbolo. O símbolo é que mostra que você é submissa ao seu marido e submissa a Cristo. Eu arranquei. Por que você arrancou o símbolo? Eu quero saber por que você arrancou o símbolo. A palavra não diz para você arrancar, diz para você usar. E por que você arranca o símbolo da submissão? Por que eles arrancaram o símbolo? É uma resposta que eles que têm que dar, não sou eu. Nós aqui usamos o símbolo. As mulheres ou quem for vir para cá vai ter que usar o símbolo, porque é a ordem do Senhor. O símbolo, aí sim, o princípio está nele. Que é o que? Ser submissa, ter um poderio, um sinal de poderio sobre a sua cabeça. No culto público. Por quê? No mesmo capítulo 11, nós temos a ceia do Senhor. No mesmo capítulo, nós temos a ceia do Senhor, que tem 2 símbolos nela: o pão e o vinho, o fruto da vide. Está ali, os 2, pão e vinho. Vamos supor, meus irmãos, se eu posso arrancar o símbolo e ficar com o princípio. Qual é o princípio da ceia? É tornar a memória a morte do nosso Senhor e anunciá-la. Esse é o princípio da ceia. O porquê nós fomos salvos, o porquê o Senhor Jesus morreu. Certo? Então, se você arrancar o símbolo, que é o pão e o vinho, você não precisa mais fazer ceia. Não existe a ceia. Existe o princípio. Então, eu fico com o princípio. Acabou, irmão. Eles destroem o evangelho. Eles destroem as escrituras por causa de doutrinas humanas. O Senhor Jesus vai falar: vocês destroem os mandamentos de Deus por causa das suas tradições, porque não existe em lugar nenhum na Bíblia a retirada do símbolo. O que eles fazem? Cambalhotas. Então começam a dar cambalhotas para se conformar à ideia moderna da cabeça deles. Qual é a ideia moderna da cabeça deles? O feminismo. A mulher pode ser pastora. Mentira! Eu cria nisso também, irmãos. Só que hoje eu fui convencido, hoje que eu falo nessa era, eu fui convencido de que, pela palavra de Deus, que não. A mulher não pode ser pastora, a mulher não pode falar em culto público, a mulher não pode ensinar. Não sou eu que estou falando, eu achava, tanto é que eu compactuava com isso, com pastora, com mulheres, compactuava, mas hoje, convencido pela palavra do Senhor, é impossível. Não temos uma vírgula sequer falando sobre esses tais assuntos. Foi coisa que o homem colocou dentro da igreja.
e perpetuou aí. Irmão, chega ao ponto, eu discutindo com um pastor sobre esse tema, falando, mostrando para ele ficou meio, porque eu falei sobre homens do passado, como Calvino, Spurgeon, Sproul e tantos outros, que eles viam que o uso do véu era para hoje. Eles adotavam essa doutrina como verdade e obedeciam. Entende? E esse homem, esse pastor falou que estava comprando livros para se instruir, para debater, para me refutar. A rejeição é tanta da palavra de Deus que esse homem falou isso para mim. Entende? Ele, em vez de, não, irmão, vamos aprender, já que é doutrina, né? Não teve a humildade. Numa reunião de pastores. Inacreditável isso. Inacreditável. Eles rejeitam a palavra de Deus. Rejeitam. A igreja, eu vou ser bem claro aqui, a igreja que tirou o símbolo e não usa, ela rejeita a palavra de Deus. Ela rejeita. É inacreditável isso. Vamos lá em 1 Coríntios 14. Não vou me ater aqui, que eu ainda vou voltar nesse tema, irmãos, para pregar 1 Coríntios 11. Eu vou voltar em breve. 1 Coríntios 14 agora, verso 34. Verso 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Irmãos, é muito claro o ensino da palavra de Deus quanto a esse termo de submissão. Entende? Eu quero que os irmãos entendam que existe uma lei em vigor, irmãos. Ela não foi abolida, e essa lei é a lei de Cristo, que foi promulgada pelos seus apóstolos, a qual nós devemos ouvi-la e obedecê-la e praticá-la. Não podemos simplesmente ler e passa por cima e você não pratica. E o líder que está à frente de uma igreja e permite que isso ocorra é um frouxo, é um banana. Que eles sabem a verdade, só que eles rejeitam a verdade. Eles sabem. Tiago vai falar assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que eles fazem? Enganam a eles mesmos. Eles leem, não, está aqui, não, isso era para aquela época. Ainda chamam Paulo de machista. Eles têm essa ousadia. Quando eles chamam Paulo de machista, eles estão falando o quê? O Espírito Santo. A palavra é inspirada. É a palavra de Deus. Então Deus é machista. Olha, irmão, a ordem é clara, porém em nosso mundo moderno, para a maioria das mulheres isso é uma ofensa. Usar o símbolo, obedecer ao marido, Deus me livre, ser submissa ao meu marido. Isso é o quê? Feminismo. O feminismo entrou dentro da igreja e não saiu nunca mais. Isso veio quando? A partir do século XIX. Final do século XIX para o século XX, entrou essa praga dentro da igreja e não saiu mais. E as mulheres foram, e os homens, bananas, frouxos, aceitaram. Não, deixa. Minha mulher tem dom. Minha mulher tem um ministério.
É assim que eles falam, né? Tem um ministério. Ela, né? Assim também como o uso do véu, que é um símbolo de submissão da mulher, né? Ela, a mulher, arrancou o símbolo e, consequentemente, tudo que nele representa, que é o que? A submissão. Ela arrancou. Irmão, todos os textos das cartas, eles estão interligados. Não existe nenhum fio solto na Bíblia. Esse fio está solto, não sabe resolver porque você é muito burro ou o Espírito Santo ainda não abriu a sua vista. Pode acontecer. Ou é por falta de inteligência ou por o Espírito Santo ainda não ter te convencido. Mas ore para que o Espírito Santo te convença disso. Eles nem oram, duvido. Irmãos, se uma igreja que tem 200 membros, 200 membros, mais de 100 é mulher. Mais de 100 é mulher. Vamos supor que o pastor venha a conhecer... Não, eu tenho que implantar essa doutrina aqui, porque é lei. No próximo domingo, todas devem usar o véu. Eu vou ensinar. Não vai vir ninguém. Elas vão sair daquela igreja. Por quê? Porque elas são rebeldes. Elas rejeitam a palavra de Deus. Elas não querem nem ouvir. Elas não querem nem ouvir. Quanto mais... Lembra o estudo que eu dei para aquelas 3? Elas foram embora. Foram embora. Elas não suportam a verdade. Elas não suportam. Elas são desobedientes. Então, irmãos, tudo que está escrito em 1 Coríntios 11 é doutrina e deve ser obedecida, assim como está escrito em Efésios, que nós estamos tratando aqui. A mulher deve ser o quê? Sujeita. E qual é o símbolo dessa sujeição no culto público? É o véu. É o véu. Está conectado ao texto de Efésios com relação à submissão. Tá bom? Com relação à submissão está conectado. Efésios 5 com 1 Coríntios 11. Eles estão unidos. Vejamos outros textos, irmãos. Vamos lá. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, verso 9 a 15. Primeira Timóteo 2, verso 9 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher, ao verso 11, a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição, com todo o que? A subordinação, com toda a submissão. Não permito, porém, que a mulher ensine, olha aqui, pastor, acabou, não existe, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque aí ele vai explicar o porquê disso. Não é porque ele tirou isso da cabeça dele, é porque o Espírito falou com ele. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Esse é o motivo porque a mulher deve estar submissa ao seu marido. Esse é o motivo porque Eva foi feita para Adão e não Adão para Eva. Ele vai na criação. Eva saiu da costela de Adão, ela não foi criada do pó da terra para ser uma auxiliadora ao homem. Não agir com autoridade sobre o homem. A autoridade está sobre o homem para com a mulher. Ele é responsável. Esse é o princípio que eles transgrediram. Eva ficou solta.
Adão falhou. Ok? Adão falhou. Deixou Eva solta para ouvir a serpente. A obrigação do homem é tomar conta da sua mulher. Essa é a obrigação do homem, que a gente vai ver mais à frente. Ele tem obrigação sobre a mulher, ele é responsável sobre ela. Então ele tem que o quê? Ensiná-la, instruí-la na palavra de Deus. 1 Pedro 3, verso 1 em diante aí. 1 Pedro 3, verso 1 em diante. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Opa! Não é só Paulo falando, Pedro também falando. Por quê? Porque é o Espírito Santo falando. É por isso. Para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Pelo quê? Pela postura dela, pelo estar dela, pela ela ser submissa. Pode ser que ele vendo aquilo, ele seja convencido pelo testemunho dela. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura dos vestidos. Deve ser uma mulher o quê? Simples. Uma mulher que se veste com simplicidade, não com sensualidade, não com extravagâncias. Pedro está ensinando. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus, e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Então nós temos exemplos das antigas mulheres santas, que se sujeitavam e se vestiam sobriamente. Verso 6, como Sara obedecia a Abraão. Olha o exemplo. Quem é o nosso pai? Abraão. Nós somos filhos de quem? De Sara. Nós somos filhos da livre. Olha o que é. Olha o exemplo a ser seguido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. O que Pedro está falando aqui, o Espírito está falando? Vocês, mulheres, são filhas de Sara, obedeçam como ela obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor. Por que Senhor? Ela chamava porque Sara se sujeitava a Abraão. Não estou falando aqui, irmão, que a mulher tem que chamar o seu marido, sim, senhor, não é isso. Pelo amor de Deus, eu até brinco em casa às vezes com a minha esposa, né? Mas é só uma brincadeira. Mas o princípio do senhorio é vigente. É vigente. Você tem que respeitar o seu marido, como se ele fosse o seu Senhor, como se fosse a Cristo. É isso que ele está falando aqui. Como se ele fosse a Cristo. O último verso que a gente vai ver aqui, nesse sentido aqui, está em Colossenses. Colossenses 3, verso 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Olha só, é em Cristo, irmão. Não é porque o marido quer ou alguém quer, é em Cristo. É em Cristo. Então, nós temos muitos versos, eu não peguei todos, mas alguns, muitos versos que testificam que essa palavra, o símbolo, ele é verdadeiro, deve ser usado, porque ele é o símbolo da submissão. Se você tira o símbolo, você tira tudo. E as mulheres devem ser respeitosas e obedecendo o seu marido. Irmão, preste atenção. Esse negócio de mulher casada trabalhar está errado. Mulher casada não tem que trabalhar. Quem tem que trabalhar é o homem. O homem que é responsável pelo sustento da casa, não a mulher.
É o homem. Isso é antibíblico. Agora, existem casos e casos. As viúvas, como é que faz? Ela tem que trabalhar, ela vai ter que dar o dia dela. Tem que trabalhar, senão não vai comer. Tem que sustentar os filhos, tal. Se caso tenha filho, né? Tem que trabalhar. Mas a mulher que casa, ela tem que olhar para... Ela pode dar ajuda ao marido? Pode. A fazer um crochê, vai vender um docinho e tal, mas trabalhar fora e largar os filhos, é isso que eu estou falando. Você pega uma jornada de trabalho, exemplo, você vai trabalhar no Guanabara, babou. Guanabara é escravidão. Deu ruim. Você vai para o Guanabara, a mulher fica o dia inteiro lá, e os filhos? Quem toma conta dos filhos? Aí cai naquele lance, a gente evita filhos, está em pecado total. Como eu já dei, dois sermões aqui, ou três, eu não me lembro mais, sobre você evitar filho, é pecado. Aí, não, então eu tenho filhos, quem vai tomar conta dos teus filhos, mulher? É você que é mãe, a responsabilidade é sua, não é do homem, e nem de babá, é da mãe. Então o homem tem que trabalhar para sustentar. Eu não tenho como sustentar. Não case. Não case, porque o sustento da casa é do homem. Homem que fica sendo sustentado por mulher é um banana. Isso não é machismo, isso é bíblico. Isso é bíblico. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não estava no script, não. Não está aqui. Depois eu vejo. Tem um texto em Pedro que fala que as mulheres, elas vão ser preservadas por ela ter filhos. Por ela ter filhos. Né? Por ela ter filhos. Está em Pedro, eu não sei aonde está. Então, depois os irmãos vêm aí, tá? Por que Pedro está falando aí? A mulher é a responsável pela casa. Se ela for uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa esposa, ela vai preservar ela mesma. É isso que ele está falando. Isso é ser uma mulher cristã. Só que o mundo está mostrando para o cristianismo falso que está olhando aí, que eles adentraram para dentro da igreja, que a mulher pode, e ela deve ser independente. Ela deve ser independente. Eu ouvi de uma pessoa, não, eu tenho que trabalhar, porque o meu marido não tem como sustentar as minhas vaidades. Percebem? Percebe isso, irmãos? Que coisa horrível! Que coisa horrível! Entende? É o que o mundo traz, que a mulher tem que ser independente, não, ela tem que ser dependente de Cristo, primeiramente, e do seu marido. Isso é a função bíblica, cada um no seu quadrado. Nesse sentido, irmãos, de funções, a mulher não é igual ao homem, há uma subordinação entre eles. Se não há, poderíamos dizer que Cristo deva se submeter à igreja e ao homem. Já pensou? Cristo se submetendo a gente? É por isso que ele está falando, se submeta ao seu marido como Cristo, como a igreja se submete a Cristo. Não ao contrário. Não ao contrário. Os filhos, né, mandando no pai. Mudou tudo, irmão. E ocorre isso já hoje, né? Infelizmente. E os servos mandando nos seus senhores. Olha só que inversão de funções, né? Inversão de funções. Então, irmão, a esposa deve estar sujeita
ao esposo, ao marido, como se fosse a Cristo. Não cegamente, né? Sem entendimento. Presta atenção nisso agora. Não cegamente, sem o entendimento. Mas por amor. Amor ao Senhor. Por amor, porque você amando ao Senhor, você vai obedecê-lo. Obedecendo a Cristo. E a ordem é que é. Então, por quê? As mulheres devem estar submissas ao seu esposo. Esta é uma mulher virtuosa, que edifica o seu lar. Que edifica o seu lar. Vejamos, né? Paulo vai falar, ele vai dizer o porquê dessa submissão no próximo versículo. Vamos lá, versículo 23. Porque o marido, por que ela deve ser sujeita? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Primeiro, Paulo dá uma ordem, ou seja, um imperativo, né? Em segundo, ele mostra o motivo dessa ordem, porque o marido é o cabeça da mulher. É por causa disso. O que é ser cabeça da mulher, né? O que é ser cabeça? No contexto bíblico, ser cabeça, agora que as feministas vão chorar, porque elas não têm isso. A mulher que é submissa, ela tem isso aqui que eu vou falar aqui, ó. O que é ser cabeça? O que é o homem ser cabeça? É o homem ser responsável. É o homem que vai cuidar. É o homem que vai proteger. É o homem que vai sustentar a mulher. As feministas rejeitam isso. Como pode? Que amor que o homem deve ter, né? A gente vai ver lá no verso 25 depois, se Deus permitir, na próxima semana. Que amor, que responsabilidade é do homem de cuidar, amar, proteger, sustentar. Por isso que a autoridade é dele, não da mulher. É ele que tem o dever. Por isso que ele que tem que trabalhar. Ele que tem que trabalhar. Não é a mulher, é ele. Então, irmãos, ele vai sustentar. Por isso que Paulo vai comparar a igreja com a mulher, estando sujeita a ele, a Cristo, né? Cristo é o salvador do corpo, que é a igreja. O marido não é o salvador da esposa, preste atenção nisso. O marido não é o salvador da esposa, mas no sentido de preservação, ele é o sentido. Esse salvar quer dizer preservar a mulher. Proteger ela. Quando a serpente vier, ele que vai encarar. Ele que vai tomar a frente, não a mulher. Não, vai lá, mulher. Vai lá, depois eu vejo lá. Se estiver tudo bem, tu volta, tá tudo certo. O frouxo. Tem um monte de homem assim, irmão. Houve um barulho dentro de casa, a mulher acorda. Filho, tem um barulho. Não, vai lá ver, eu não vou sair de casa. Aí a mulher que tem que ir, irmão. É o frouxo. É o frouxo. Mas nesse sentido de protetor, é que ele foi designado, o marido, né? Por isso que ele é o cabeça, ele é o protetor da família, ele é o protetor da mulher e dos seus filhos também. É responsabilidade do homem, do verdadeiro, né? Não desses frouxos aí, não. A responsabilidade da vida espiritual e física está nas mãos do marido. O marido deve ensinar a mulher. Nesse sentido é que ele é o cabeça. Por isso que Paulo vai falar assim, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa. Eu li agora, né? Estou olhando de novo. Aos seus próprios maridos. Porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. É vergonhoso que as mulheres fiquem perguntando. Porque prova que o marido não sabe nada. Por isso a importância do culto familiar diário.
que é onde o marido toma a frente e ensina a mulher, salvo a viúva, é outro aspecto. Mas a mulher que é casada, estamos falando aqui de mulher casada. O pai ensina a filha, ensina o filho. Por isso o homem deve tomar a frente e se instruir da palavra de Deus. O homem que não é instruído da palavra de Deus é vergonhoso. É vergonhoso. Ele não instrui a mulher em casa. Vocês já viram aquele casal? Eu já vi. O homem está numa igreja e a mulher em outra? Meu Deus! Isso é o quê? Isso é o quê? Frouxidão. Frouxidão. O homem não se impõe e não ensina a ela o caminho que ela deve seguir. Não, eu gosto de ir lá, porque lá me ensina isso. Mas, filha, aí ele fala, é mansinho, né? Não estou falando que você tem que ser agressivo, não, né? Mas tem que ter... Não, às vezes não sai nem a voz do carniça. Ele fica tão acuado que não sai nem... Tá bom, faz... Se você se sente bem lá, fica lá. Que conversa é essa, rapaz? O homem é que deve dirigir a sua casa. Se eu sou um pastor reformado, a minha esposa vai ser reformada, igualzinha a mim. Ela não vai para o meio pentecostal de jeito nenhum. De jeito nenhum. Agora, tem o caso da mulher, presta atenção, e do homem que a gente tem lá em 1 Coríntios 7, sobre o casamento, que você está casado com quem não é crente. Mas aí é um caso à parte de que o casal era ímpio, os dois eram ímpios, e um deles se converteu, e o outro ficou ímpio. Se o ímpio não se importar, Paulo diz que permaneça casado. Mas se o ímpio quiser ir embora, Paulo diz que a outra parte pode deixar ele embora, porque ele é ímpio. Entende? Ele é ímpio. Isso é um caso à parte que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Mas de um casal crente, um está numa igreja e outra noutra, não. Não existe. A mulher tem que acompanhar o marido. Entende? A mulher tem que acompanhar o marido. Como é que a gente vai convencer a nossa esposa disso? Pela palavra, não por arrogância, por agressividade. Não é isso que eu estou ensinando aqui, não. Pela palavra. E como é que ele vai instruir? Ele tem que ser conhecedor dela. Não tem como. Não tem como. Primeiramente, ele tem que ser... se ele é crente já, solteiro, é crente, ele tem que casar com uma crente. Se ele casou com uma possível crente, ele vai se lascar. Ela vai continuar no meio ruim e ele vai ter uma guerra em casa. Entende? A gente tem que botar isso tudo na balança. Então, irmão, o apóstolo Paulo esmiuça o assunto, dizendo que essa liderança do marido sobre a esposa é como a liderança de Cristo sobre a igreja. É igual. Segundo a palavra de Deus. E não tem por onde sair. Não tem brecha aqui. Aliás, a palavra de Deus não tem brecha. Brecha quem acha é os homens, esses malucos aí. Vamos para o verso 24. A gente está encerrando. Esse verso, irmãos, fecha com chave de ouro o assunto sobre sujeição da mulher, né? O verso é autoexplicativo. Vejamos o que ele diz. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Presta atenção. O marido que não trabalha é um vagabundo, não quer nada com o trabalho. Não estou falando que é aquele que é desempregado não, tá? É o que não gosta de trabalhar. Ele não trabalha. A mulher que sustenta a casa, ele é a Maria da casa. Qual a possibilidade dessa mulher se sujeitar a ele? Zero. Ela vai bater no peito e falar, eu que sustento a casa. Negativo. Vai comer na minha mão.
O marido tem que tomar as rédeas, arrumar um emprego ou um trabalho, sei lá, um meio de vida, um meio de ganhar a vida dele e da sua esposa e dos seus filhos, caso tenha. É isso, entende? O marido, o homem. Assim como a igreja se beneficia com a liderança de Cristo, irmãos, também a esposa, em submissão ao marido, se beneficia dessa submissão. Como? Ela é protegida, paparicada, protegida. O marido, que é homem, não deixa nada atingir ela. Ele bota a cara para apanhar. Ele bota a cara para apanhar. Pois isso vai aumentar o próprio bem-estar dela. Irmãos, não podemos amenizar o impacto dessas palavras, não tem como amenizar isso. Por isso que eu fui tão enfático em certas coisas aqui, que alguém vai ouvir isso posteriormente, porque está gravado. É possível que me taca a pedra, mas eu não estou nem aí, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada aqui. Não é legalismo, não é o que eu acho. Porque o que eu achava, eu fui destruído. Porque eu achava as mesmas coisas que eu estou combatendo aqui hoje. E eu fui destruído, fui convencido pela palavra de Deus. O meu eu foi rasgado. Hoje é a palavra de Deus que permanece. Então nós não podemos amenizar essas palavras. Devemos expô-las, irmãos, para que as mulheres cristãs sejam obedientes. Obedeça ao Senhor, primeiramente a Deus e depois aos seus maridos, porque isso é agradável a Deus. Em outras palavras, a esposa deve se sujeitar ao marido, mas em nada que seja pecaminoso. Presta atenção. Agora, o que é pecado, a esposa não compactua com o marido, não se sujeita a ele. Incluindo abusos por parte do marido. Tem marido que é abusado, ele abusa da esposa em certas coisas, principalmente no sexo. Ele abusa, ela não deve permitir, ela não deve se sujeitar a essas coisas. Por quê? Porque isso é contra a palavra de Deus. Se há algo que é contra a palavra de Deus, nós não devemos, isso é um princípio bíblico básico, nós não devemos nos sujeitar. Não devemos nos sujeitar. Se o Estado hoje falar assim, vocês não podem mais falar o nome de Jesus, vocês vão obedecer? Logicamente que não. Eu não vou me sujeitar ao Estado, mesmo que isso me cause dano, a morte, sei lá o que for. Eu não vou me sujeitar. E é isso que a mulher deve fazer. Isso aí não. Isso é contra o meu Senhor. Vou fora. Então, tudo que é contrário à palavra de Deus, a esposa não deve se submeter. Esta submissão, meus irmãos, é um ato de amor e não de escravidão. As mulheres não são escravas, como é no islamismo. As mulheres lá são escravas. No cristianismo, as mulheres são submissas aos maridos por obediência a Cristo, por amor a Cristo. E ela faz isso voluntariamente. Logicamente, dentro da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai que nos rege, é que nos guia para todo o assunto, inclusive sobre o casamento. E eu concluo aqui, meus irmãos, a esposa cristã, ela é responsável diante de Deus em se submeter ao seu marido, sendo ele crente ou não. Essa submissão não é pelo enorme amor que o marido tem pela esposa, mas sim, ela deve ser voluntária em obediência ao Senhor, não por algo que o marido queira, né? E não como resultado da exigência dele. Você tem que me obedecer porque a palavra fala, aí obedece cegamente. Eu falei sobre isso. Não, esquece. Por isso que a esposa é comparada à igreja. Você obedece a Cristo sem entendimento? Se você faz isso, está errado. Você tem que obedecer a Cristo com entendimento, conforme a sua palavra. Então a esposa é comparada à igreja e o marido comparado a Cristo. Esposas, ouvem,
esposas cristãs, sejam sujeitas aos seus maridos, assim como a igreja é sujeita a Cristo. E para encerrar, eu vou recitar aqui o exemplo de uma esposa virtuosa. Provérbios 31, do verso 10 ao 31, diz o seguinte: a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz planos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa, não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa assim será louvada. Dá-lhe do fruto de suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Amém. Mulher virtuosa, quem a achará? Que Deus nos abençoe. Que Deus possa edificar esta palavra em nossos corações e daqueles que vão ouvir posteriormente. Amém?